Impaciência de Stroll, entrevista de Christian Horner e um recado do Horner pro George Russell para cuidar da equipe dele em vez das outras. Vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas estão na Paddock BR, você encontra o link na descrição, cupom RessacaF1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. 100% algodão, não encolhe, você não vai se arrepender. E tem também a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, promoções excelentes. Entre pelo link na descrição. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Bom, a obra que tem aqui perto de casa, que como vocês bem sabem, eu sou perseguido pelas obras, tá rolando, talvez você já esteja até ouvindo uns barulhos aí de fundo. Dificilmente não vai dar para ouvir, porque tá realmente um pouco alto, então peço perdão, mas ou eu gravo ou então eu vou ter que esperar a obra acabar às 6 horas da tarde para poder fazer o vídeo. Mas vamos lá então, nós temos alguns pontos interessantes para falar de Fórmula 1 nesse vídeo, começando com um detalhe bem interessante daquilo que nós conversávamos sobre a Aston Martin. Lembra que quando teve a mudança, o Mike Krack saindo da liderança da equipe, eu falei que o Stroll estava impaciente, que o Stroll estava, de certa forma, mostrando mais uma vez, assim como fez com o Otmar Szafnauer, que não vai tolerar longos períodos, e esse longos você coloca entre aspas, porque trabalho na Fórmula 1 é longo mesmo, não é do dia para a noite. Ele não ia tolerar períodos razoáveis sem resultados expressivos? Pois é, curiosamente, o Ian Gale e Alex Kalinaukas, que são jornalistas do Motorsport, escreveram uma matéria falando justamente sobre a impaciência do Lawrence Stroll, ao mesmo tempo em que ele demonstra todo o seu suporte, o seu apoio à equipe, e ele tem sido compreensivo nesse processo de crescimento da Aston Martin na Fórmula 1. E o mais legal disso tudo é que o Mike Krack fala sobre o assunto. O Mike Krack aborda justamente que o Stroll ele tá querendo ganhar, ele tem gana de vitória, ele não é um cara que chegou ali para fazer número, ele quer realmente estar nos cabeças. E o início de 2023 da Aston Martin, que foi bastante animador, acabou não se repetindo. A equipe foi caindo. Em 2024 ela continuou caindo e isso tirou um pouquinho da paciência do Lawrence Stroll. Não vou dizer que o Stroll está errado, porque ele está investindo muito dinheiro, está contratando muitas pessoas de alto calibre para justamente levar esse projeto para frente. A gente sabe que o Sebastian Vettel já esteve na Aston Martin, agora você tem o Alonso, e tudo faz parte de um projeto de levar a Aston para o topo da Fórmula 1, ainda mais com as instalações mais modernas da categoria sendo criadas também, construídas pela Aston Martin. Tudo isso eu entendo o lado dele de que está investindo muita grana e ele quer o retorno desse investimento. Por outro lado, o próprio Mike Krack fala que a competitividade está muito alta, muitas equipes andando próximas e isso dificulta para você necessariamente conseguir ter resultados mais expressivos, porque é muita gente roubando ponto seu. Então dificilmente em 2025 vai ter um domínio de uma equipe. O mais provável é que você tenha várias equipes roubando pontos umas das outras e com isso diminuindo a quantidade de pontos que elas podem marcar no campeonato todo e em relação a outros anos. Só que com essa visão do Lawrence Stroll de não deu resultado em 2, 3 anos vai embora, ou não necessariamente vai embora, mas sai do cargo ali e é realocado, pode ser um problema, porque a Fórmula 1 é feita de médio e longo prazo. Você vê que a Williams, a Audi, está trabalhando, até a Cadillac trabalhando com assim, projeção para 2030 em diante começar a buscar resultados mais expressivos. A Aston Martin está se investindo há algum tempo e o próximo regulamento de 26 pode sim ser um grande salto de qualidade para eles podem figurar entre os principais com certeza. Só que ainda assim é um projeto de longo prazo. Se você for ver, o Stroll já está nessa da equipe própria há alguns anos. Não é como se ele tivesse começado ontem e mesmo assim os resultados não estão do jeito que ele gostaria, porque Fórmula 1 não é do dia para a noite. Eu quero saber a sua opinião e expectativa em relação à Aston Martin. Você acha que com todas essas contratações e com a liderança do Stroll, as coisas vão andar para frente? Quando eu falo liderança do Stroll, tô falando do pai, obviamente, não do filho. Diz aí nos comentários. Saindo do lado verde, indo para o lado azul da força, nós temos Christian Horner dando uma entrevista muito legal para o Planet F1. Eu recomendo que você leia a entrevista todinha, dá uma olhada. E tem alguns pontos, claro, que nós vamos pegar aqui para conversar. Como, por exemplo, Christian Horner ressaltou as dificuldades enfrentadas pela Red Bull tanto dentro quanto fora das pistas na temporada 2024 e fala que a equipe se manteve
unida, enfatizou inclusive a importância de manter o foco e a resiliência, além de expressar otimismo sobre o futuro da Red Bull. O que tem de pegadinha aqui? Se tem uma coisa que a Red Bull não está desde o início do ano, é unida, mesmo após terem dado uma trégua, né? Christian Horner e Helmut Marko deram uma trégua na briga. E o próprio Helmut Marko falou em entrevista que eles decidiram levantar a bandeirinha branca por enquanto para poder resolver a questão do título do Verstappen, que acabou ganhando no final da temporada, mas a Red Bull não sustentou os construtores. A Red Bull está fragmentada, ela está assim rachada, ela está desunida, isso é um fato. Lado austríaco, lado tailandês, Helmut Marko versus Christian Horner, Max Verstappen declarando publicamente o seu apoio ao Helmut Marko. Então a equipe não está unida, as saídas grandes que a Red Bull teve no ano passado, que nós citamos aqui pelo menos umas 4 ou 5 saídas grandes, e que não foram substituídas, não contrataram pessoas para o lugar dessas saídas, mostra também um problema interno. Não é financeiro, porque o grupo Red Bull tem dinheiro, mas ainda assim existe um problema interno na Red Bull e vários pilotos, dirigentes já falaram que tem gente da Red Bull ali, mecânicos tal, entregando currículo em outras equipes. E aí nós chegamos na segunda parte do que eu queria falar sobre a Red Bull, que aí já é uma outra matéria, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, porque o George Russell falou sobre isso, que tinha gente da Red Bull entregando currículo, que eles já tinham perdido uma galera e tal. O Christian Horner não gostou nem um pouco disso. Ele já havia comentado anteriormente, e esse assunto continua gerando ainda conteúdo, vamos assim dizer, né? O pessoal conversando com o Christian Horner, entrevistando e vai fazendo as perguntas. Christian Horner basicamente mandou um cala-boca pro George Russell, você confere na matéria aí embaixo, falando o seguinte: o George Russell deveria se preocupar com a equipe dele, não com a dos outros. Foi mais ou menos isso o que ele estava falando, e aí ele se justificou, falou que eles têm pessoal sendo contratado, tá tudo dando certo, que a Red Bull não tá nessa crise que os outros estão falando. Até inclusive na entrevista anterior que citei, ele fala até mesmo sobre o motor Honda e o motor Red Bull, né, falando que o Red Bull já está no estágio final de preparação, então em tese a Red Bull estaria andando com tudo para frente bonitinho, certinho, sem nenhum problema absurdo. Então a treta aí é que o George Russell, na verdade, do meio para o final do ano, começou a se envolver em muita coisa. Ele falou isso aí da Red Bull, em que o Christian Horner mandou um cala-boca, ele se envolveu ali com o Verstappen, que o Verstappen também não ficou nem um pouco satisfeito, e ele tretou também com o presidente da FIA. Não vou dizer que ele está certo ou errado, eu acredito que no da FIA ele está certo, nos outros dois, enfim, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, eu não acho que seja um absurdo ele fazer esse tipo de crítica, seja ao Verstappen ou ao Horner, assim como não acho nenhum absurdo o Horner se defender e o Verstappen também. O que eu quero dizer é, o George Russell decidiu começar a falar, e começou a atingir muita gente. E no final das contas, o pessoal está respondendo, e aí esse clima na Fórmula 1 vai ficando um pouco mais pesado. Você já tem uma rivalidade muito grande entre Red Bull e Mercedes, e essa rivalidade tende a crescer mais por causa desse tipo de declaração. E o Christian Horner gosta de brincar de vilão. Enquanto o Toto Wolff gosta de brincar de herói, de parecer o mocinho pro público, o Christian Horner gosta de ser o cara odiado. Ele faz esse jogo de mídia, porque eles sabem que esse joguinho dá audiência. Eles sabem que esse joguinho mantém o produto deles em evidência, a marca em evidência. Então é como falo pra vocês, não tem santo ali, eles fazem esse joguinho de forma pensada. A provocação é genuína? Provavelmente sim, mas eles sabem que as coisas são aumentadas pela imprensa e eles também vão jogar isso para trazer mais audiência, e aí no final acontece aquilo que nós vimos no ano passado, os caras se abraçando no final, rindo, brincando, enquanto os fãs estão se matando. Mas é isso, quero saber a sua opinião também sobre a fala do George Russell e do Christian Horner, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e se inscrever no Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!